Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu quero começar esta nossa conversa de hoje lhe fazendo algumas perguntas que poderão determinar o seu futuro, o futuro de sua carreira e também o futuro de seu país. Como você vê a atual situação do Brasil? Como você visualiza o futuro de sua carreira? O futuro de seus filhos? O futuro de seu país? É bem provável que você, como eu e milhões de brasileiros, estejamos preocupados com a situação do país. E nós temos bons motivos para isso. O Brasil sofre de uma corrupção endêmica. O Brasil está atolado numa recessão. Milhares de pessoas estão perdendo os seus empregos. Milhares de famílias estão atônitas porque elas não visualizam o dia de amanhã. Sabemos que até recentemente todos nós estávamos vibrando com o progresso do país. Lembro-me que, quando era criança, eu cantava o hino nacional com a mão sobre o meu peito, todas as quintas-feiras pela manhã. E eu tinha verdadeiro orgulho da minha bandeira, do meu país, e torcia por um futuro grandioso. Quantas vezes ouvi meu pai me dizer que o Brasil era um país do futuro, que eu deveria estudar, que eu deveria me preparar, que eu deveria pesquisar profundamente, de tal forma que eu tivesse um lugar neste país esplendoroso. Eu segui à risca os conselhos de meu pai. E é bem verdade que cresci muito. Éramos 9 irmãos, todos formados, 26 netos, todos formados, medicina, advocacia, administração, economia, psicologia, direito, teologia, economia, etc. Mas hoje, são novos tempos. Fizemos grande progresso, é bem verdade. Mas mesmo assim, estamos olhando com desconfiança e com certo cinismo sobre o futuro do país. Por esse motivo, eu preparei um artigo para você ler, que estará no site da Gutenberg Consultores. E eu gostaria aqui de dar algumas ideias, de tal forma que nós pudéssemos reacender as nossas esperanças. Que nós não fôssemos destruídos pelo derrotismo, pelo pessimismo, a despeito dessa situação caótica em que vivemos. Pois bem, eu gostaria, pois, de conversar um pouco com você, lhe fornecendo essas ideias que desenvolvi neste final de semana, de tal maneira que nós possamos acreditar em nós mesmos, possamos acreditar no futuro deste país e possamos crescer, progredir e até mesmo enriquecer. Então, eis algumas das minhas sugestões para você. Acho que, se você quiser ver um país diferente, primeiro, eu tenho de mudar a mim mesmo. Não adianta eu falar contra a classe política, contra o governo, se privadamente eu tenho reações, eu pratico ações muito parecidas com aquela dos políticos. Essa história de dizer que os políticos não representam a nação é um blefe. Os políticos brasileiros representam sim a nação. E eles são exemplos fidedignos do nosso caráter. Não tinha dúvida disso. Daí porque Cristo dizia a seguinte expressão: médico, cura-te a ti mesmo. Segundo, eduque os seus filhos de tal maneira que eles sejam bons cidadãos. Não minta para eles, não engane-os, não prometa coisas que você não vai fazer. Ensine-os a serem respeitosos no trato com os mais velhos. Ensine-os a fazer boas conversações, a procurar bons amigos, boas companhias e também se afastarem daquelas que podem levá-los para o buraco. Em terceiro lugar, estude política. Eu tenho dito, citando o general Robert Johnson, um dos grandes presidentes da Johnson & Johnson,
onde ele dizia que um executivo que não sabe política não pode ser um bom executivo. E eu estou convencido disso. Daí porque é importante que você estude Platão, que você estude Aristóteles, que você estude Sócrates e veja os seus conceitos sobre política. Porque há uma grande diferença entre política e politicagem. E muitas vezes nós fazemos uma confusão entre esses termos. É imprescindível que você, como um formador de opinião, como um cidadão comum, estude política. Quarto lugar, conheça a Constituição do Brasil. Como você pode saber quais são os seus direitos constitucionais? Como você pode saber quais são as suas responsabilidades constitucionais? Se você não estuda a Constituição, é bem verdade que a Constituição é um livro, mas de qualquer forma você tem de saber pelo menos aquelas coisas mais importantes. Se você não sabe quais são as obrigações e as responsabilidades de um presidente da República, de um governador, de um prefeito, de um senador, de um deputado federal, de um deputado estadual, de um vereador, como você pode cobrá-lo? E uma das razões do porquê a classe política brasileira engana a nação é porque certamente eles partem do princípio de que nós somos ignorantes a respeito da própria Constituição Federal. Eu tenho um livro na minha biblioteca de 1919. Esse livro pertenceu ao meu sogro. Este livro era o livro básico para o ensinamento das crianças americanas no começo do século XX. Eu confesso a você que eu nunca vi um trabalho tão bem escrito, um trabalho tão educativo, tão encorajador na formação de homens verdadeiramente livres, democratas e que querem o bem do seu país. Estude a Constituição. Você tem uma Constituição na sua casa? Quinto lugar, participe das atividades comunitárias, ou das atividades comunitárias de seu bairro, de sua cidade, de seu estado. Seja uma pessoa enganjada, de tal maneira que você possa dar uma contribuição efetiva com o seu conhecimento, com a sua experiência. E por último, eu gostaria de sugerir a você que você deve cultivar um espírito empreendedor. O Brasil precisa de empreendedores. O Brasil precisa de cientistas. O Brasil precisa de pesquisadores. O Brasil precisa de matemáticos. O Brasil precisa de criadores, de inventores. Vejam vocês que o ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, prometeu que colocaria o homem na Lua em 10 anos. Ele o colocou durante 8 anos. Lembro-me que quando era estudante, na década de 60, começo da década de 70 nos Estados Unidos, o Brasil comprou vários navios submarinos sucateados do governo americano. E aquelas pessoas responsáveis por trazerem estes submarinos para o Brasil falavam de um submarino atômico que o Brasil construiria. São passados hoje quase 50 anos e esse navio não saiu do lugar. A barreira do inferno em Natal, da década de 60, nunca mandou um satélite para o espaço. Alcântara, lá em Minas Gerais, a mesma coisa. Enquanto a Rússia já mandou, a China já mandou pessoas para o espaço, o Japão já mandou, nós aqui ainda estamos na base da pirâmide do desenvolvimento. Um país que não tem cientistas, um país que não tem inovadores, um país que não tem engenheiros é um país que não tem futuro. O Japão se tornou a segunda economia do mundo em função da capacitação de seus engenheiros. A mesma coisa pode se dizer da Coreia, a mesma coisa pode ser dos Estados Unidos, principalmente no final do século XIX. E aqui, em geral, muitas vezes, nós elogiamos determinados empresários, mas eles não são empresários coisa nenhuma. Eles são donos de indústria, e há uma grande diferença entre ser dono de indústria e ser um grande empreendedor. Portanto, eu sugiro a você que você procure desenvolver seu espírito criativo, inovador, e deixe que o seu sonho floresça para que você possa construir uma grande nação. Como dizia John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos,
em um discurso famoso: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte a você mesmo o que você pode fazer pelo país. Eu gostaria que você pensasse sobre esses pontos. Naturalmente que existem muitos outros que você pessoalmente já tem pensado, que talvez não tenha verbalizado para outras pessoas. Mas vamos nos dar as mãos, principalmente no momento tão crítico da história do Brasil. E vamos procurar desenvolver esse espírito altruísta, esse espírito otimista, esse espírito desenvolvimentista, de tal forma que possamos ter um país poderoso, forte e rico, onde as pessoas tenham orgulho, como eu, lá na minha infância, quando eu colocava a mão sobre o meu peito e cantava o hino nacional. Eu agora quero convidar você para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Se você tiver tempo, eu apreciaria muito receber um e-mail seu. Portanto, mande-me os seus e-mails para macedo@gutenberg.com.br. Gostaria também de sugerir a você que adquirisse o meu livro, O Guia da Sobrevivência Corporativa. Esse é um livro que você, se estiver em transição de carreira, ou se você estiver com medo de perder o seu emprego, deveria lê-lo com muita atenção, porque nele eu dou o caminho para que você conquiste o seu novo emprego. É um livro, não porque eu tenha feito, mas é um livro que está sendo extremamente bem avaliado por aquelas pessoas que estão lendo. É importante que você leia este trabalho. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer a você pelo seu tempo. E eu espero poder conversar com você durante muito tempo, de tal forma que eu possa agregar algum valor, algum conhecimento, alguma experiência, a um nível de motivação para que todos nós tenhamos um grande país. Muito obrigado a você pela sua atenção e até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!